Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema essencial para a fundição, a fluxibilidade da areia verde. Olá, um tema-chave, sem dúvida. Isso. Nossa base é um estudo técnico bem detalhado, sabe? Foi apresentado lá no CONAF 2013. O título era Estudo da Fluxibilidade em Areia Verde. Exato, um trabalho bem completo. E a nossa ideia aqui é apresentar os resultados desse estudo de um jeito claro, didático, mas sem perder o rigor técnico, né? Quase como se a gente estivesse numa banca, explicando como a compactação e a mistura em si afetam essa tal fluxibilidade. Perfeito. O estudo focou na comparação de dois métodos bem conhecidos, o TNO e o Orlov. Então, vamos lá, vamos desempacotar isso. Vamos sim. E é bom começar reforçando porque isso importa tanto, né? A fluxibilidade, essa capacidade da areia de preencher o molde. Ela impacta diretamente a qualidade da peça final. Ah, com certeza. Menos defeitos, né? Exatamente. Uma areia que flui bem consegue chegar em todos os cantinhos, mesmo em moldes super complexos. Isso evita problemas tipo falha de enchimento, defeitos superficiais. Entendi. Pensando de forma simples, a fluxibilidade é como a areia se mexe e se ajeita lá dentro do molde quando a gente aplica pressão, quando compacta. Não é só a areia parada, é o comportamento dela em movimento. Claro, faz todo sentido. E para estudar isso direitinho de forma controlada, o pessoal do estudo usou uma metodologia bem padrão na preparação das amostras, certo? Sim, a preparação foi super cuidadosa. Fundamental para ter resultado confiável. Usaram um misturador de laboratório, um Simpson pequeno, Ah, sei. e seguiram uma sequência certinha. Primeiro a água, depois a bentonita, aí o pó de carvão. E deixaram misturando por 14 minutos. Ok. Mas o ponto-chave mesmo são os materiais que eles usaram. Compararam duas areias sílica, uma mais grossa, outra mais fina. E isso é importante, porque o tamanho do grão afeta o atrito, a área de contato, né? Sim, claro. E também duas bentonitas bem diferentes. Uma sódica, que a gente sabe que incha bastante com a água. Aquela que gelifica mais, né? E isso, essa mesmo. E uma cálcica, que já incha menos. Essas diferenças, tipo a sódica absorve mais azul de metileno, tem maior inchamento, tudo isso já dá uma pista de que a mistura vai se comportar diferente, né? Especialmente sob pressão. Faz todo sentido. As propriedades básicas dos ingredientes vão ditar como a massa final se comporta. Bom, com as amostras prontas, eles partiram para medir a fluxibilidade com aqueles dois métodos, TNO e Orlov. Você pode explicar para a gente como cada um funciona, o que eles medem de fato? Claro. Vamos lá. O TNO, o princípio dele é até simples. Ele mede basicamente quão fácil ou difícil é para a areia passar por um buraquinho padrão no aparelho específico. Tipo uma medida de escoamento? Exato, uma medida de quão escoável a areia é sob baixa pressão. Na prática, o método TNO acaba relacionando a dureza da areia numa área de baixa compactação com a dureza numa área de alta compactação, lá no corpo de prova. Uhum. O que o estudo mostrou é que esse método TNO ele é bem sensível ao quanto a areia compacta. Quer dizer, o quão densa ela fica depois de compactada. Se a areia compacta mais fácil, o TNO geralmente reflete isso bem. Ok. Só que, por outro lado, ele se mostrou menos sensível a mudanças no tipo de bentonita ou na quantidade dela. Entendi. Então o TNO dá mais uma ideia geral da capacidade da areia de ficar densa, de compactar. E o método Orlov? Qual a pegada dele? O Orlov já olha por outro ângulo. Ele foca justamente onde é difícil preencher. O método quantifica a relação entre a dureza da areia naqueles pontos do corpo de prova que são mais chatinhos de preencher durante a compactação. Tipo os cantos. Exato, cantos, áreas longe de onde a força é aplicada. E ele relaciona essa dureza local com o nível geral de compactação que foi usado. Para isso, eles compactaram os corpos de prova com energias diferentes, usando 3, 5 ou 10 golpes de um martelo padrão, sabe? Sei, o procedimento padrão. Isso. E mediram a dureza em pontos específicos com um durômetro eletrônico. A grande diferença do Orlov, segundo o estudo, é que ele pegou muito melhor as variações na receita da areia. Ah, interessante. Sim, tipo de bentonita, quantidade, o tamanho do grão da areia. Ele parece capturar melhor como a formulação afeta a habilidade real da areia de fluir para aqueles pontos críticos sob o efeito da compactação. Puxa, que distinção clara. O TNO mais ligado à compactação geral e o Orlov mais na sintonia fina da composição e dos desafios de preenchimento. E além dessas medições, eles também usaram microscopia para ver de perto, não foi? Foi sim. A microscopia eletrônica de varredura, o MEV, foi uma ferramenta complementar bem importante. Com as imagens do MEV, deu para ver como os grãos de areia, a bentonita, o pó de carvão, estavam ali interagindo em escala micro, sabe? Nossa, deve ser revelador. É sim, tanto nas áreas onde o fluxo era mais fácil, quanto onde era mais difícil.
Isso ajuda a gente a entender o porquê da areia se comportar daquele jeito, a validar os mecanismos por trás dos números que a gente mede. O fascinante é isso, ver como TNO, Orlov e MEV, juntos, pintam um quadro bem mais completo desse comportamento complexo da areia verde. Perfeito, então vamos mergulhar nos resultados, começando pelo TNO. O estudo traz uns gráficos, mostrando a fluxibilidade TNO com diferentes bentonitas, teores e a relação com a compactabilidade. O que esses dados contam pra gente? Pois é, olhando os dados do TNO, a primeira coisa que chama atenção é que ele realmente confirma aquela sensibilidade à compactabilidade que eu falei. Uhum. Geralmente, as misturas que ficavam mais compactadas, mais densas, também davam valores de TNO mais altos. Tem uma correlação clara ali. Por exemplo, se a gente compara as misturas com 10% de bentonita, a sódica, BNA, compactou um pouquinho mais que a cálcica, BCA. E o valor médio do TNO também foi um tiquinho maior para BNA. Ok. Mas assim, o que também fica evidente é que a variação do TNO, quando você muda o tipo de bentonita, de cálcica para sódica, ou mesmo quando aumenta a quantidade de 6% para 10%, foi bem pequena, modesta mesmo. Ah, então não foi tão impactante assim no TNO. Exato, isso reforça a ideia de que o TNO é mais influenciado pela capacidade da mistura de se adensar como um todo, do que pelas sutilezas da interação entre a bentonita e a areia. Entendido. O TNO reflete bem o potencial de compactação. Agora vamos para o Orlov, que o estudo diz ser mais sensível à composição. Aqui a coisa deve ficar mais interessante para o fluxo na prática. O que o Orlov mostrou sobre a influência da bentonita, do tamanho do grão e dos outros fatores? Exatamente. E aqui no Orlov, a primeira coisa importantíssima para lembrar. O índice dele é invertido. Ah, bem lembrado. Um valor Orlov maior significa menor fluxibilidade. Ou seja, mais dificuldade para a areia preencher. Ok. Maior dificuldade igual a maior Orlov. Anotado. Isso. Tendo isso em mente, quando a gente olha a influência da bentonita, aparece algo bem interessante. A bentonita sódica, BNA, aquela que incha mais, geralmente deu menor fluxibilidade. Ou seja, valores Orlov mais altos. Aham. Isso em comparação com a cálcica, BCA. E essa diferença ficou ainda maior quando usaram mais bentonita, tipo 10%. E qual seria a explicação para isso? Faz todo sentido físico, né? Aquela camada de gel mais espessa que a bentonita sódica forma em volta dos grãos de areia, ela provavelmente atrapalha o deslizamento entre eles durante a compactação. Fica mais grudento, dificultando o fluxo para aquelas áreas mais apertadas do molde. Entendi. Aquele inchamento todo acaba travando um pouco o movimento. Exatamente. E quanto ao tamanho do grão de areia? A granulometria fez diferença para o Orlov? Fez, e bastante. Bem claro nos resultados. Comparando a areia base mais grossa com a mais fina, as duas com 8% de bentonita, A areia mais fina sempre mostrou menor fluxibilidade. De novo, valores Orlov mais altos. E por quê? Mais atrito. Provavelmente. A explicação mais aceita é a maior área superficial total dos grãos na areia fina. Isso significa mais pontos de contato, né? E aí as forças de atrito e a coesão, que vem da mistura água-bentonita, têm mais onde agir. Acaba dificultando o movimento dos grãos uns sobre os outros. O fluxo, no fim das contas. Pensa que é mais fácil fazer pedrinha rolar do que um pó fininho escorrer. Faz sentido, bem intuitivo. O estudo também olhou para o tempo de mistura. Isso mexeu com a fluxibilidade Orlov. Mexeu sim. E pode parecer estranho no começo. Aumentar o tempo de mistura, de 15 para 60 minutos, isso com 6% de bentonita, levou a uma menor fluxibilidade, maior valor Orlov de novo. Ué, mais tempo misturando não deveria ser melhor? Então, a hipótese do estudo é que o tempo maior permite que a bentonita se espalhe melhor, mais homogênea e seja mais ativada, sabe? Isso faz com que ela envolva os grãos de areia de forma mais eficaz, aumentando a coesão geral da mistura. Ah, entendi. Fica mais ligada. Isso. E uma mistura mais coesa, apesar de talvez ser mais resistente, também fica mais pegajosa, o que dificulta o fluxo quando você compacta. Interessante. Otimizar uma coisa, como a dispersão, pode impactar a outra, que é a fluxibilidade. E para fechar os fatores, um que é óbvio, mas crucial, a energia de compactação. Como ela afetou o Orlov? Esse resultado é talvez um dos mais diretos, mais impactantes. Os dados são claríssimos. Aumentar a energia de compactação, ou seja, dar mais pancadas, passar de 3 para 5 e depois para 10 golpes no corpo de prova, diminui drasticamente a fluxibilidade. Nossa! O valor Orlov sobe muito. E isso aconteceu para os dois tipos de bentonita que eles testaram. Isso só reforça o quão crítico é controlar a energia que a gente aplica lá na máquina de moldar na prática. Com certeza. Uma compactação maior deixa o molde mais duro, mais denso, claro, mas também torna muito mais difícil para a areia fluir e preencher aquele detalhe fininho,
aquela seção mais distante. O método Orlov pega muito bem essa sensibilidade à energia de compactação e como ela interage com a receita da areia. Fica bem claro mesmo como o Orlov revela detalhes que o Tianon não pega também. Para a gente tentar visualizar o que está rolando nesses cenários de fluxo diferente, vamos para as imagens de microscopia que você falou. O que elas mostram lá no nível micro? As imagens de MF são ótimas para isso. Quando a gente olha a região do corpo de prova Orlov, onde o fluxo é considerado mais fácil, ali perto de onde a força foi aplicada, sabe? A gente vê os grãos de areia envolvidos pela mistura de bentonita, pó de carvão, mas ainda tem uma certa porosidade entre eles. Dá para ver espaço. Dá. Você consegue ver as pontes de argila ligando os grãos, mas tem espaço para eles se mexerem. Parece um empacotamento mais solto, que permite o deslizamento. Ok. E na região onde o fluxo foi mais difícil, onde o Orlov deu aquele valor alto? Aí a foto muda completamente. Lá na região B, mais longe da compactação direta, o MF mostra um cenário bem mais denso, mais travado. Os grãos de areia parecem estar em contato muito mais próximos, quase encavalados uns nos outros. A gente vê bem menos porosidade, e as partículas fininhas, tipo o pó de carvão, parecem estar preenchendo os espacinhos. Isso indica um empacotamento local muito mais denso. Ali, o movimento relativo dos grãos, que é o que a gente precisa para o fluxo, fica super restrito. Entendi. Então, as imagens microscópicas dão um suporte visual direto para o que a gente mediu. A dificuldade de fluxo que o Orlov detectou, o valor mais alto, corresponde mesmo a um maior adensamento e travamento dos grãos naquela área específica. Nossa, essa conexão entre a medida macro, Orlov, e a imagem micro, MEV, ajuda demais a entender o fenômeno. Ajuda muito. E aí a gente pode resumir a comparação entre os métodos como o próprio estudo faz. A conclusão principal é essa. O TNO parece refletir melhor a compactabilidade geral da areia, sabe? O potencial dela de ficar densa. Certo. Já o método Orlov, ele é mais férreo em mostrar como a composição da mistura tipo de bentonita, tamanho do grão, aditivos e as interações entre eles afetam a capacidade real da areia de fluir sob diferentes compactações, principalmente naquelas zonas críticas, de preenchimento difícil. Então, usar os dois métodos juntos acaba dando um diagnóstico muito mais completo do comportamento da areia verde, desde o potencial dela para adensar até o desempenho prático na hora de encher moldes complicados. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, a fluxibilidade é super importante para não ter defeito e garantir a qualidade da peça. Temos esses dois métodos, TNO e Orlov, que dão informações que se complementam. Exato. O TNO mais ligado à capacidade geral de compactar a areia. E o Orlov mais sensível a como a receita da areia, bentonita, grão, tempo de mistura e principalmente a energia de compactação afetam a habilidade dela de preencher os detalhes do molde. Perfeito. E a microscopia ainda ajuda a gente a ver e confirmar o porquê dessas diferenças lá no nível dos grãos. Exatamente. E isso tudo, sabe, levanta uma questão bem importante para aplicação na indústria, no dia a dia da fundição. As fundições tradicionalmente focam muito em controlar a dureza final do molde, né? É um parâmetro clássico. Mas será que a gente não poderia usar esse entendimento mais profundo, combinando as informações do TNO e do Orlov, para ir um pouco além? Como assim? Tipo, como ajustar não só a mistura da areia, mas também os parâmetros lá da máquina de moldar, da compactação, para otimizar ativamente a fluxibilidade. O desafio seria achar aquele ponto ideal, sabe? Que garanta a resistência que o molde precisa ter, mas que também maximize a capacidade da areia de fluir e preencher tudo direitinho, mesmo geometrias complicadas. Minimizando aqueles defeitos que vêm justamente do fluxo ruim. Isso, minimizar os defeitos que nascem de um fluxo inadequado. Pensar em otimizar para a fluxibilidade, e não só para a dureza, pode ser um caminho bem interessante para melhorar ainda mais a qualidade na fundição. Uma reflexão final muito pertinente mesmo. Fica claro que entender melhor a fluxibilidade, usando as ferramentas e os conceitos que a gente discutiu aqui desse estudo, é um passo valioso para os engenheiros, para os técnicos que estão sempre buscando melhorar os sistemas de areia verde e a qualidade do produto final. E com isso, a gente encerra a nossa análise técnica de hoje.